Estamos começando mais um episódio do nosso Pode Prosear aqui diretamente da Tecnoshow, no estande da TV Record Goiás, onde eu tenho o prazer de receber hoje a doutora Flávia Dialucci, né? Dialucci, e o doutor Matheus Paloschi, ou Paloschi. Paloschi, tá vendo? Inclusive tinha um DJ na região com um sobrenome muito parecido com o seu, há muitos anos atrás, eu não sei se o pessoal vai relembrar, eu acho que ele atua, né? Verdade. Acho que é Lucas Paloschi. Lucas Paloschi, então não vou esquecer mais, coisa boa. Gente, é um prazer receber vocês aqui. A informalidade faz parte do nosso bate-papo, né? E a gente está aqui para aprender com vocês sobre sucessão familiar, né? É um tema tão atual, é o tema da feira. É uma maneira com que as famílias têm crescido, né? O agro cada vez mais tem se profissionalizado e receber vocês aqui é um grande prazer. Mas eu já queria começar com perguntas, né? Porque nosso tempo aqui não é muito extenso, né? Sobre o tema da sucessão familiar no agronegócio, né? Que é uma das maiores preocupações aí das famílias, né? E o que tem levado esse assunto a ganhar tanta notoriedade hoje? Quem pode começar a falar aí? Vai lá, doutora. Eu posso. Vamos lá. Eu acredito que esse tema da sucessão familiar no agro, ele vem muito dessa falta de governança que o produtor veio trazendo durante muitos anos. O produtor muitas vezes trabalhou na informalidade e hoje eles já conseguem enxergar que não funciona mais, né? Que assinar um determinado contrato, deixar no fio do bigode, aquela coisa toda que eles estavam acostumados, hoje já não funciona mais. Então a governança veio chegando para tomar o seu espaço e aí a sucessão familiar naturalmente vem junto, né? E gerar mais segurança, né? Exato. Com certeza. E um ponto também interessante para eles ter se atentado a isso, da importância dessa sucessão em vida, é a questão de impostos e tributos, né? Olha só. Porque você fazendo um planejamento adequado dentro do seu grupo familiar, você pode economizar em muito. Exato. E dentro da segurança, trazendo Quem é que não quer economizar na hora de pagar impostos, né? Justamente. E aí a pessoa, quando enxerga essa possibilidade e enxerga a necessidade de se organizar como empresa, que hoje tem que ser adotada essa prática, aí surgiu essa, vamos dizer assim, esse boom da sucessão familiar, que é o assunto, aí dentro, né, do agro. Momento, né? Até porque gira muito, movimenta muito, né, o nosso país, e nossa região principalmente. Muitos agricultores começam a ver o seu vizinho, né, de cerca fazer isso. Exato. E começa a se atentar também, aí já vai gerando, né, Justamente. uma procura maior. Uma palavrinha que eu falo muito, organização. E aí ele vê o vizinho se organizando e fala, mas ele não precisou de inventário, nossa, Olha mas aí. não teve tanto gasto com justiça, não precisou disso, então aí eles começam a se atentar e falar, não, então eu também preciso disso, né? Que Sem ótimo. contar que hoje você vai em qualquer instituição hoje financeira, para você conseguir liberar um crédito que tá difícil e muito caro, mesmo tanto escasso e caro, para a instituição te liberar esse crédito, você tem que estar organizado hoje. Olha só. Tem Então bancos, ainda gera facilidade ainda. Justamente. Tem bancos internacionais que atuam aqui diretamente no ar, tem bancos que exigem até um compliance para você entender Olha só. a situação que Coisas nós que estamos chegando. Que o produtor nunca imaginou precisar, né? Um código de conduta, um compliance, algo do tipo. Justamente. Gente. Coisas que só a empresa fazia, né? De auditoria e tudo mais. E aí imagina, tipo, eu posso falar isso com propriedade por conta da minha família. Meu pai mesmo ainda tá vamos dizer assim, na informalidade. É um pequeno agricultor, mas ainda está nessa fase, não se atentou a isso ainda. E eu falava isso com o Ricardo Goulart, que é secretário de Agricultura lá de Jataí, e ele comentou comigo que a sucessão ela tem que acontecer para todos, seja pequeno, grande, médio, né? Então, como você está citando no caso do seu pai, ele já está começando a se inteirar do assunto para fazer isso também, Justamente. Né? Não tem tamanho. A organização é obrigatória para todos. Apesar de existirem linhas de créditos diferentes, o pequeno, médio e grande produtor, eu estou falando especificamente nesse caso aí de compliance e tudo mais, organização, de qualquer forma, é um assunto que deve ser adotado, tem que ter em mente o pequeno, o grande e o médio. E é um assunto, vamos dizer assim, novo. E há muitos conflitos? O que causa conflito, assim, nesses bastidores, assim? O Matheus tem a opinião dele. O que mais causa conflito o primeiro deles eu vou falar patriarca, mas entende-se pai e mãe, os pais. Sim. Quem tomam conta do negócio hoje, quem tá com a rédea nas mãos. O que causa muito
Rusga, vamos dizer assim. Entre a família é isso. Os pais entenderem que com um planejamento sucessório, uma constituição de holding, uma agropecuária e uma holding, que usa muito esse nome holding, né? Mas, enfim, ele vai perder a rédea do negócio, porque os meninos vão entrar no meu negócio aqui, vai querer mandar. Destruir tudo. É aquela coisa, tipo assim, a minha que hierarquia, eu que mando. Eu que mando. Mas isso vai manter. Basta você fazer um planejamento da forma correta, adequada. Vai ser um contrato social, igual qualquer outra empresa, de qualquer outro ramo. E lá dentro desse contrato vai ter vai constar, olha, administrador, tomador de decisão, tudo, o que precisa, qual o número máximo, porcentagem para você comprar, vender, qualquer coisa. Isso tudo tem que deixar já delimitado dentro desse contrato. E o acordo de cotista, né, que é o principal. Outra coisa que gera muito conflito e que a gente enxerga é quando os filhos não querem seguir aquele ramo, né? Às vezes o pai até gostaria que ele seguisse, né, o ramo da agricultura e tudo mais, mas preferiu ser médico, preferiu ser dentista ou qualquer outra profissão. Advogado, e isso também dificulta, né, no momento de fazer a sucessão, porque o pai fica, gente, mas eu vou passar para quem? Né? E a sucessão patrimonial, essa sucessão familiar, ela é para isso, é para organizar isso. Ok, vai passar para alguém que tenha competência para cuidar, né? E obviamente eles vão ter o lucro deles, né? Lógico. E aí tudo delimitado na parte do filho que não tem o interesse em dar continuidade na atividade e outro que quer continuar na atividade, isso vai ficar delimitado também, constante. Por quê? É óbvio que quem vai trabalhar no negócio tem uma retirada. vai ter que ter uma remuneração pelo trabalho dele, não só como sócio. O irmão, a irmã que não está no negócio, vai ter a participação dela como sócia. Vai ser diferente. Só que não vai ter participação como atividade. Obviamente, porque ela não está trabalhando na empresa. E vocês comentaram sobre essa questão de ser em vida, né? Porque era muito comum isso acontecer mediante o passamento de alguém, enfim, né? Mas existe um momento ideal para começar isso? Talvez eu estou falando bobeira, mas... Não, é porque sucessão a gente lembra falo no plano jurídico aqui, a gente pensa só após o óbito da pessoa. A sucessão aqui, a gente está tratando ela de diversas formas. Você pode... O contrato de uma empresa, constituir uma empresa, um agropecuário, você está já com o planejamento da sucessão daquela pessoa. Por quê? O patrimônio dela conquistado em vida vai ser integralizado na empresa, e dentro dessa empresa vai ser distribuída as cotas capitais entre os sócios, que são os pais com os filhos. E durante vamos dizer assim, esse planejamento, o pai vai passando as cotas para chegar no momento que, quando ele partir, não existir mais cotas para ser inventariada, entendeu? Só que mesmo ele passando todas essas cotas, não quer dizer que ele vai perder a rédea do negócio, que é um dos medos, principais medos, receios que... É meio que questão cultural isso, né? E dizer que existe um momento certo, nossa, é agora, não, tem que ser em determinada idade, não, tem determinado nível de amadurecimento da área ali, por exemplo. Cada caso é um caso, e algumas pessoas só vão aceitar isso, né, depois de determinada fase, ou depois de um determinado problema pelo qual elas passam aí. Uma coisa interessante nesse ponto é que a gente sempre comenta: quanto mais cedo você se atentar à necessidade de você se organizar, e dentre a organização seria uma agropecuária, a constituição dessa agropecuária no caso, é por conta dessa transmissão de cotas. Então eu acho que seria a palavra certa, organize-se. Quanto mais tempo você tiver de vida, mais tempo você vai ter para planejar a transferência dessas cotas. Porque quanto mais tarde se faz, menos tempo tem, né? Justamente. E aí acaba não tendo a economia que eles tanto procuram. E vocês são da Amaral e Melo, advogados e a Agricompany. E a Agricompany. Como é que entra a Agricompany nesse processo? A Agricompany presta vários serviços.
né, tanto de sucessão familiar, né, constituindo holdings ou agropecuárias, a reestruturação de dívidas, né, que ela faz isso muitas vezes em paralelo a essa sucessão, porque muitas vezes o produtor precisa disso, às vezes ele não percebeu que ele está endividado e que ele pode sair disso sem muito alarde, sem muitos problemas, e a governança, né, que a AgriCompany entra muito com essa parte de governança, organizando, acho que a palavra dessa manhã vai ser organização, organizando a vida do produtor para que ele não chegue a necessitar de uma reestruturação de dívida e para que ele se atente à reestruturação aí, né, a essa estruturação da sucessão familiar. Excelente, muito bom. E nesses aspectos jurídicos, do seu aspecto legal, assim, né, de ponto de vista legal, quais instrumentos jurídicos são fundamentais para organizar tudo isso, né? Garantir uma sucessão segura, né, e planejada. Matheus. Existem vários instrumentos no campo jurídico que trazem segurança para o patriarca, no caso, o produtor rural aí, ele conseguir transmitir o patrimônio. Dentre eles, a gente já comentou que seria a constituição de uma empresa, né, que é a holding, que tanto se fala. Existe testamento, que é o testamento que é, vamos dizer assim, a última vontade dele. Quando eu partir, eu quero que tantos por cento, obviamente, respeitando a parte disponível do que ele tem, né, do patrimônio. Tantos por cento eu quero destinar a tal filho, tantos por cento a tal filho, respeitando a legítima. Obviamente, a legítima é o que ele não pode doar, transmitir, dispor em vida ou após a vida dele com o testamento. Entendeu? Esses são os principais instrumentos hoje para se ter uma segurança após o falecimento do patriarca aí. Entendi. E aí, se não fizer, obviamente, aí vai abrir inventário normalmente, vai tramitar o que tiver de patrimônio, vai ser transmitido para os herdeiros e eventual viúva meeira ou se não companheira. Entendi. E nos desdobramentos a gente encaixa aí acordo de cotistas, né, acordo de sócios, o contrato social, aí são vários instrumentos. São dentro da Constituição da Agropecuária, né, o contrato social em si, e aí acordo de cotista, que também é muito importante dentro dessa Constituição da empresa. E aí tem vários instrumentos, tem questão hoje, vou dar um exemplo claro. Existe uma família que os pais têm 3 filhos e todos são casados com um regime de comunhão parcial de bens. Em tese, o que o patriarca e a matriarca construíram, quando eles morrerem, vai ser transmitido só para os filhos, por conta do regime de casamento. Agora vamos supor que eles vão constituir empresa hoje, certo? Vão incluir esses filhos como sócios. Pós-casamento. Dependendo como for transmitidas essas cotas, os esposos, ou os genros, ou as noras, os cônjuges ali, em geral, vão receber parte dessas cotas também em porventura um possível divórcio aí com os seus cônjuges, entendeu? Entendido. Aí tudo isso tem que estar bem detalhado e amarrado dentro dos contratos e acordo de cotista. E dependendo do caso, existe também a orientação de alterar até o regime de casamento. Isso. Tem muitos clientes que já fizeram isso sob nossa orientação por conta disso. E a gente enxerga para evitar essa discussão lá na frente. Todas essas manobras e todas essas possibilidades, e tem muita gente que acha que é só constituir uma holding. Não, vou constituir uma holding, cria ali uma PJ, onde eu vou atuar nela. E não é assim, né? A sucessão familiar é bem mais complexa do que se imagina, atividade, né? Também, né? Porque aí você vai atuar com a PJ na atividade ou você vai usar a PJ física só para ceder o imóvel para um dos sócios em arrendamento ou em parceria ou em comodato. Isso tem tudo a ver com a minha próxima pergunta, porque você falou sobre dívidas, né? Organização e tal, Flávia, mas o crédito, né? Como que esse crédito rural aí vai ajudar no planejamento financeiro
E isso, né, se conecta de uma forma geral com a estratégia de sucessão. Tipo assim, eu tenho crédito, vou passar para sucessão. Isso tem algum... se conecta ou não? Conecta e muito, porque o crédito é o que faz girar a atividade do produtor, né? O crédito rural, apesar de estar aí caríssimo, né, e muito difícil, escasso, ele é o que faz a atividade girar. O produtor ele não consegue, ele precisa de caixa para trabalhar. E quando a gente inclui aí a sucessão familiar, naturalmente a gente engloba todo mundo e acaba que a família toda vai participar dessa situação. Se a gente vai trabalhar no PJ, se a gente vai trabalhar na pessoa física, né? Como é que o banco vai me enxergar? Isso. Como é que o banco vai fazer a análise desse produtor? Se ele tem uma holding, se ele não tem, se ele vier a falecer, a família não tem nada que resguarde ele. Então, a análise de crédito hoje ela é muito criteriosa, tanto dos bancos quanto das revendas e as empresas da agroindústria em geral, né? E essas análises têm ficado cada vez mais criteriosas. A concessão do crédito tem sido muito mais dificultada, até por conta das dificuldades que a gente tem enxergado, né? Então, acaba que essa organização realmente organização é a palavra da manhã. Não, mas é mesmo, né? Não tem como fugir. E essa organização, quando aquele analista de crédito enxerga que a organização existe, que eles estão muito organizados, que eles estão andando juntos, que a sucessão existe, que se o patriarca vier a faltar, ou a matriarca, né? O negócio tem muita produtora muito forte, se eles vierem a faltar, o negócio vai continuar rodando. Então, não vai fazer diferença. Vão honrar o que foi negociado, né? Isso. Então, para a análise do crédito, para a concessão desse crédito, faz muita diferença. E o produtor tem resistido muito ao tema? Ou já tem sido algo mais... Hoje acho que a coisa tem sido muito... A maior resistência que eu vejo é a questão da rédea. É de não querer ele pensar que com esse planejamento sucessório, da forma que ele for escolher, ele vai perder o controle do negócio. E como é que vocês lidam com essa coisa emocional? Porque já é parte pro lado emocional, né? Tem várias estratégias. Eu não vou mais mandar no meu negócio e tal. Tem várias estratégias. Normalmente, acontece muito de filhos procurarem. Verdade. Aí explica a situação e aí um dos temas mas meu pai não quer largar, ele acha que vai fazer isso aqui, ele vai perder a rédea do negócio. Aí o que nós fazemos? Agendamos uma reunião só com o patriarca e a matriarca e explicamos o que vai acontecer e o que, vamos dizer assim, o que vai resguardar ele. E vai falar assim, e o senhora só vai fazer se você quiser. Não é se o seu filho, sua filha, seu genro, sua nora quiser. Você que vai tomar todas as decisões até enquanto o senhor tiver vida. Ótimo. Senão, a rédea é sua. E esses documentos... A gente usa muito essa rédea do negócio, porque é muito... Mas é o linguajar, né? Isso, justamente. E esses documentos, o que a gente deixa muito claro para eles também é que esses documentos podem ser alterados a qualquer tempo. Então, ele pode começar ali um pouco resistente, não quer, mas vamos fazer uma hold, vamos dividir ali só as atividades dos filhos, aquele que está lá em Goiânia exercendo a medicina vai ter ali a sua participação, o que trabalha comigo, e ele começa. E ele vai começando a perceber que funciona. Ele vai começando a perceber que, gente, mas está fluindo. Então, aí a gente vai, vai inserindo outras categorias, né, outros documentos e tudo, para que aí ele passa a entender e aí com isso esses documentos podem ser alterados a qualquer momento, acordo de cotistas, acordo de sócios, né, o contrato social propriamente dito, respeitando o que está dentro, respeitando o que ele quer e o que ele decidiu, aí eles vão entendendo que faz bem para o negócio, então aí eles aceitam. E vocês podem compartilhar algum caso assim, sem mencionar nomes, lógico, mas que tiveram uma certa resistência e depois conseguiram tocar o negócio com fluidez e falar, opa, nós até crescemos na nossa propriedade, ou etc? Tem N casos, né, de, vamos dizer assim, cases de sucesso lá no escritório. Porém, a maioria deles é nesse sentido. É questão de esclarecer esse ponto principal, a primeira resistência. Depois que ele enxergou, fluiu, eles viram que a organização seria necessário naquele momento para eles conseguirem se manter e poder crescer no negócio. E outra questão também é a gente fala agregados, mas é genro, nora, que vai entrar no negócio e de conseguir explicar que só vai entrar no negócio se eles quiserem.
entendeu? Entendi. E aí delimitar todas essas questões dentro do contrato. Um caso desse aconteceu prático, né? Obviamente que a gente não vai citar nomes, mas foi bem nesse sentido. Chegou com receio, mas entendeu como que ia funcionar a agropecuária deles, a holding deles, e no decorrer do tempo, eles foram crescendo e hoje eles praticamente dobraram de tamanho. Olha só. Lá em Jataí, entendeu? Próximo aqui. Isso, só por conta da organização. Foi um dos primeiros casos, inclusive, lá da AgriCompany. E essa importância de governança, de começar isso mediante a sucessão, né? Inserir essas práticas, né? Para preparar a propriedade para a sucessão. Como é que funciona isso? Essa questão de governança? A gente tem um caso até da AgriCompany, que eu participei, e que ele procurou a AgriCompany para reestruturação de dívidas. Estava levemente atolado, precisava de um fôlego. A gente reestruturou as dívidas, conseguiu renegociar aquilo que, né, a gente foi alongando prazos, pedindo menos juros e tudo. Conseguimos organizar isso. E com isso, diante da confiança que ele adquiriu, né, sobre o nosso trabalho, a gente entrou com governança, né, na fazenda, dividiu funções, quem faz isso, quem faz aquilo, né? Quem recebe aqui, quem recebe lá. E aí, depois dessa organização, naturalmente a sucessão familiar começou e hoje estão fluindo aí, né? Era um caso de possível recuperação judicial quando a gente analisou. E hoje não mais. Hoje estão aí trabalhando e bem alavancados. E essa questão de definir funções é muito interessante porque na prática, dentro da atividade, um é melhor para compras, análise de crédito, o outro é para o operacional, o outro é para lidar com os colaboradores. Isso tudo, dentro da fase de governança, numa planejamento sucessório e financeiro aí, tributário, a AgriCompany o diferencial é esse. Nós temos um dos sócios, inclusive, o Randolfo, ele trabalha diretamente nesse sentido. O que é? Ele se reúne com todos os membros da família, dos que são sócios isolada aí e conjuntamente, de forma isolada, entende qual o ponto fraco e forte de cada um deles, traça um planejamento nesse sentido e depois reúne tudo e explica, aqui é melhor tal. E o melhor de tudo é que compatibiliza até a remuneração. Porque a pessoa que está ali no operacional trabalha de sol a sol, segunda a segunda, já o outro vou só participar de compras, que tipo, não vai demandar tanto tempo. Faz um equilíbrio ali. Ele pode ter outra função além dessa, ele não precisa exercer só essa função, ele pode ter uma função no particular dele. Aí, obviamente, que a remuneração é outra, entendeu? Faz acaba toda até essa organização equilibrando o caixa no com final essa das governança. contas. Muito bom. Nosso papo aqui fluiu muito. O tempo passou, a gente nem viu, né? Verdade. Mas eu queria agradecer muito você, Matheus, doutora Flávia também, né? Doutor Matheus, doutora Flávia, pelo espaço, pelos conhecimentos repassados. E quem deseja conhecer os trabalhos da AgriCompany, pode procurar pelo site, como que é? Nós temos tanto o site, Instagram, as mídias sociais, né? O site é agricompany.com.br, amaraiomelo.com.br. .adv.br, acho. Não, adv.br é os e-mails, mas amaraiomelo.com.br e Instagram também. Amaraiomelo Advogados e agricompany.consultoria. Ótimo, ótimo. Estamos então lá. Você pode seguir aí, pode conhecer um pouco mais, entrar em contato com eles e saber. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí para aqueles produtores que ainda estão pensando como fazer, o que fazer, etc. Fica à vontade, doutora. Acho que, como a gente já mencionou várias vezes, a palavra da manhã é documentar-se, organizar-se, né? Eu acho que começa por aí. Essa mentalidade de organização faz parte, né, dessa mudança que vem chegando aí para o agro, e enxergar isso já é um grande passo à frente dos demais. Mudança que já chegou, já chegou, né? É verdade. Mas o que eu quero passar para todos que estão nos vendo aí não tem o tempo certo, mas se você tiver alguma dúvida, algum receio, ou de dúvida até de como proceder, procure um profissional da sua confiança. Não faça sozinho. Procure um profissional da sua confiança.
profissional. Não vai em qualquer lugar onde todos oferecem todo tipo de trabalho. Procure uma pessoa especializada na área. Na área, é verdade. Porque, querendo ou não, principalmente produtores rurais, tem que observar a especificidade da atividade dele. Não é qualquer empresa, não é qualquer outro tipo de empresa para ser constituída, e questão de impostos, tributos, sucessão, tudo tem que ser detalhadamente especificado para o produtor rural. Obrigado, doutor. Obrigado, doutora. E assim nós encerramos mais um episódio do nosso Pode Prosear aqui diretamente da Tecnoshow. A gente volta em breve.